Pode, professor. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e mantendo os estudos aí nesse momento. Hoje nós vamos iniciar a unidade 4. Vamos abordar aqui a seção 1 da unidade 4, que é o conteúdo 4.1 do livro didático. E como eu sempre digo, a toda aula eu tenho repetido essa questão de que, mesmo que possa não parecer num primeiro momento, mesmo que possa ser um pouco maçante, se faz necessário os estudos de metodologia científica para toda a sua vida. E hoje nós vamos falar de normas, de citações, de referências, e é algo que você já está fazendo agora e vai fazer durante toda a sua graduação e depois em momentos de pós-graduação. E participe. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu acredito que vocês já consigam visualizar. Esse conteúdo está na unidade 4.1 do livro didático, formato acadêmico, conforme as normas. Eu vou falar de normas, eu vou falar de formatação, vou falar de todo esse conteúdo. Então, é claro que a gente não vai decorar, né, as normas, mas é importante que a gente entenda que existe um formato correto, um padrão para que as citações, para que o meu trabalho acadêmico, para que as referências do meu trabalho, para que a composição da escrita, ela seja apresentada. Eu acredito que, neste momento, você já deve ter compreendido a importância dessas normas e desta padronização na confecção de um trabalho acadêmico. A ciência exige uma normalização não apenas nos seus procedimentos, mas também quando nós vamos nos propor a fazer a divulgação dos nossos trabalhos, seja na banca de defesa do TCC, seja na participação de um congresso, seja na exposição de um banner, existe uma forma, uma norma que regulamenta como esse meu trabalho acadêmico ele será apresentado. Vamos lembrar que, para desenvolver um texto científico, se faz necessário e importante que o pesquisador ele estabeleça um diálogo com outros autores. Isso significa que, ao escrever sobre um determinado tema, eu não vou partir daquilo que eu acho, daquilo que eu ouvi falar, mas eu vou fazer um levantamento bibliográfico do que autores escreveram a respeito daquele tema, e a partir do desenvolvimento da minha pesquisa, eu vou dialogando com esses autores e vou construindo o meu trabalho acadêmico. De modo que o pesquisador irá inserir ideias, conceitos que são da produção de uma outra pessoa, de um outro autor. E para que isso seja feito conforme as normas, de uma maneira ética, de uma maneira legal e de uma maneira padronizadas cientificamente, isso é feito por meio da citação, e uma citação que possui critérios para que sejam feitas como veremos a seguir. O que é uma citação? Citar é mencionar no texto de sua autoria informações advindas de outras fontes. Assim, eu garanto os direitos autorais daquela pessoa que escreveu aquela ideia, que transmitiu aquela mensagem, e elas podem ser localizadas no corpo do texto ou em notas de rodapé. Existe uma formatação específica para cada tipo de citação, que é o que veremos hoje. Então, citar é mencionar no texto de sua autoria, da autoria do Roger, da autoria da Vitória,
informações que são oriundas de outros autores. Para fazer isso, eu preciso seguir as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu já disse, mas vale lembrar que existem outras instituições que padronizam, que normatizam trabalhos acadêmicos. No Brasil, a mais comum e a mais frequentemente utilizada é a ABNT. Algumas instituições, ou muitas instituições internacionais, você vai encontrar elas sendo regulamentadas e normatizadas pela APA, que é a Associação de Psicologia Americana. Você vai encontrar, para países da Europa, uma instituição chamada Vancouver, que também normatiza a apresentação de trabalhos acadêmicos. No Brasil, a grande maioria é de acordo com as normas da ABNT, que é uma instituição, uma associação privada. Se você for ingressar, for fazer um projeto de pesquisa, talvez para uma universidade lá da Europa, talvez você não vá utilizar as normas da ABNT, e sim desta instituição chamada Vancouver. Mas isso você vai verificar lá no edital para a elaboração do projeto de pesquisa. Tá bom? Eu, por exemplo, estou construindo um projeto de pesquisa meu, pessoal, e eu estou seguindo essas mesmas normas, essa mesma normatização que eu compartilho com vocês na construção do meu projeto de pesquisa. E assim, é um trabalho que você vai ter sempre. Eu agora há pouco estava aqui verificando autores que escreveram sobre uma teoria que eu vou precisar colocar aqui no meu projeto de pesquisa. Bom, o primeiro tipo de citação que nós temos é a citação direta. A citação direta são aquelas nas quais o autor faz a transcrição literal de partes do texto fonte. Você está lendo um determinado autor, está consultando e pesquisando um determinado autor, que vai auxiliar nas informações para o seu projeto de pesquisa, para a sua pesquisa, e ele tem uma mensagem, uma ideia que você deseja que faça parte do seu texto. E você quer copiar exatamente como o autor escreveu lá no seu livro, você quer trazer exatamente para o seu trabalho. Essa transcrição nós chamamos de citação direta, e ela precisa seguir alguns critérios para que seja feita. Se eu copiar o texto e colar no meu trabalho, sem seguir os critérios e as normas, eu estou incorrendo numa prática de plágio, o que é ilegal, o que é antiético e não é nada conveniente. Por isso que quando eu faço essa transcrição, eu sigo esses critérios que eu vou conversar com vocês. Para uma citação direta, eu sempre menciono a página da qual eu extraí aquela informação. O autor também ele é identificado pelo sobrenome. O ano de publicação daquele texto é um elemento obrigatório. Então, eu vou colocar na seguinte sequência: o autor, o sobrenome dele, o ano que ele publicou o seu livro e a página onde encontra-se aquele texto que está transcrito, ou que eu estou transcrevendo aqui no meu trabalho. Quando o sobrenome do autor estiver entre parênteses, deve aparecer letras maiúsculas. Bom? Aqui segue alguns exemplos que eu preparei hoje. Uma citação direta de até 3 linhas. Uma citação direta de até 3 linhas. Elas devem ser apresentadas entre aspas duplas.
Olha o exemplo. Certo, esse certo aqui no início é o nome, aliás, o sobrenome do autor. Entre parênteses eu tenho o ano, 2005, que foi quando ele publicou esse livro, e lá na página 15 desse livro, de onde eu retirei essa ideia do certo, está escrito assim: considera a análise do ambiente. O certo, esse autor, essa pessoa, ele considera que a análise do ambiente é o processo de monitoramento do ambiente organizacional para identificar as oportunidades e os riscos atuais e futuros que podem vir a influenciar a capacidade das empresas de atingir suas metas. Isso é o que o Certo escreveu e que aqui na construção da minha pesquisa eu achei importante transcrever exatamente como ele escreveu lá. Então está entre aspas duplas. Aqui é uma citação direta. Ela tem 4 linhas por conta do slide, do PowerPoint, mas a gente vai apresentar nesse ela for de até 3 linhas. Tá bom? Citação direta com mais de 3 linhas. Como que eu faço? Eu quero copiar, transcrever, melhor dizendo, uma ideia de um autor, mas quando eu começo a digitar aqui no Word, lembrando lá, tá, Time Roman, o Arial, tamanho 12, dá 7 linhas. Tem mais de 3 linhas. Como que eu devo fazer isso? Devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com a fonte em tamanho menor, em aspas duplas. Vamos ver como que fica. Eu trouxe um exemplo. São as citações diretas nesse formato aqui que eu trouxe para vocês. Acho que você já deve ter lido em algum livro artigo e deve ter visto. E agora você vai lembrar da citação nesse formato aqui. Aqui é um exemplo, né? Olha só, apesar de ser um termo amplamente discutido e conhecido de praticamente todos, planejar é uma tarefa complexa. Essas 2 primeiras linhas é o meu texto. Mas eu quero fazer uma transcrição literal, exatamente como o autor escreveu, e trazer aqui para o meu texto. Só que deu mais de 3 linhas. Professor. Quem escreveu essa ideia, esse texto? O Dornelas, conforme você vê. Dornelas é o sobrenome do autor. Ele publicou em 2005. E esta ideia está lá na página 95. Veja que o texto está recuado à esquerda. Lá no Word nós vamos colocar lá na régua um recuo de 4 centímetros. Vamos fazer essa citação direta. Veja que não tem aspas. E eu diminuo a fonte. A minha fonte é 12. Aqui na citação direta com mais de 3 linhas eu vou colocar a fonte 10. Professor? Tudo bem, Roger? Ficou meio ruim seu áudio aí. Travando. Vitória, qualquer coisa você me avisa aqui, hein? Por favor. Avisou agora. Ô, Vitória, melhorou a voz? Professor, não sei se você está me ouvindo, mas o áudio ficou ruim aí. Professor? Vamos lá. Ô, Vitória, veja se melhorou, por gentileza. Professor, Está falhando. seu áudio Pode tá ser a ruim. internet que oscila um pouco, né? Deixa eu ver.
Veja aí, Vitória. Grava para a gente fazer um teste, por gentileza. A gente vai continuar aqui na citação direta. Vai acrescentar ainda que você poderá suprimir parte do texto-fonte utilizado como citação direta, bastando indicar a supressão por meio de colchetes e reticências, assim como aqui no exemplo do slide. Uma vez que, ao utilizar o texto de outrem em uma citação, é proibida a sua modificação. Deixa eu ver como está a voz aqui. Tá ruim mesmo, né, Vitória? Eu acredito que seja por conta da internet que deve estar oscilando. Eu vou continuar assim, vai acompanhando nos slides, por favor. Vamos nos falando aqui no WhatsApp, tá bom? Se continuar assim por mais de 5, 10 minutos, a gente tem que sair e entrar novamente. Tá bom? Bom, aqui eu tenho um outro exemplo de citação direta. Nesse caso, eu não transcrevi toda a ideia do autor. Eu tenho a possibilidade de suprimir parte da ideia. Eu coloco entre colchetes as reticências. Então, nesse exemplo que nós temos logo abaixo, além de se beneficiar financeiramente, as organizações podem desfrutar outras vantagens. Quando eu olho para esse colchetes e reticências aqui, eu entendo que o autor, ele escreveu mais, mas só quis transcrever essa ideia. Falando de citação direta, você também pode fazer algum destaque no texto-fonte, explicando no próprio texto o que você fez. Aqui eu tenho uma citação direta com 2 autores. Vitória, se melhorar, por favor, me avisa, tá? Ou também se continuar assim. Olha essa citação direta com 2 autores. Temos lá 2 autores. Deixa eu tentar interromper aqui o compartilhamento. Vamos fazer o seguinte, vocês querem sair e entrar de novo? O que vocês acham? Eu fico no aguardo aqui, Vitória. Roger, quer dar uma saidinha e voltar novamente? Já melhorou, Vitória? Vitória, veja se melhorou, por favor. Agora acho que sim. Eita, ainda não?